Qual é, rapaziada? Como é que é? Quando é 30 minutos eu dou pausa? Quando der 30, quando tiver perto de 30 minutos, tu já me avisa para eu dar uma pausa aqui pra gente começar. Tá. Fala aí, meu povo, vamos entrando, bora entrando, pessoal. Hoje eu tô de operadora de câmera. Hoje eu troquei de lugar com a Amanda. Que decepção a de vocês, hein? Que decepção. Quem aqui, eu quero saber primeiro de tudo, quem aqui entrou pra falar com a Amanda e deu de cara comigo aqui? Meu Deus, Rodrigo no lugar da Amanda. Boa noite, Cauã. Cauane, né? Desculpa, Cauane. Quem aqui entrou pra falar com a Amanda e deu de cara comigo aqui? Falou, meu Deus do céu, a Amanda tá um tanto quanto diferente. Pô, Priscila já... Áudio ou vídeo não disponível aqui no YouTube. Reconectar. Vamos reconectar. Deixa eu... O que será que tá rolando aqui no YouTube? O YouTube tá avacalhando aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha lá, o pessoal, vim ver a Amanda e deram de cara comigo. Pessoal, o que aconteceu? A gente teve um pequeno contratempo, tá? Deixa eu explicar aqui, a gente teve um pequenino contratempo com relação à Amanda e o conteúdo. Ela ainda não pariu, tá? Não foi Rebeca, nada relacionado à gestação, mas eu precisei vir no lugar dela e é isso. Então, aquele assunto que a Amanda ficou de trazer aqui para vocês sobre hospedagem, né? Qual era o assunto mesmo? Itens indispensáveis, né? A gente decidiu então que não vai ser trazido na live. Isso porque fica um pouquinho fora do nosso objetivo principal para vocês em 2022, que é fazer vocês viajarem 3 vezes ao ano e enriquecer financeiramente. Quando a gente avaliou melhor o tema, a gente percebeu que não levava a gente até o nosso objetivo, e isso já é, inclusive, uma coisa bem valiosa para vocês entenderem como é que funciona metas e objetivos, né? A gente tem um objetivo, que é fazer vocês viajarem 3 vezes ao ano. E um dos marcos, né, são a quantidade de lives aí, né? Um dos marcos é a quantidade de lives que a gente pretende fazer semanalmente. E essa live, ela fugia um pouco do nosso objetivo, ela não levava a gente no caminho que a gente queria, então por isso a gente abriu mão dessa live. Então eu vim aqui de forma emergencial e trouxe um tema para vocês, que é para falar sobre aposentadoria e viagem e aposentadoria, beleza? Então eu vou começar essa live aqui, já me apresentando, querendo dar as boas-vindas a você que chegou nessa live. Seja muito bem-vindo ao Viajar, é um prazer, o nosso cantinho aqui adorado, onde a gente fala sobre finanças e viagem, porque ninguém viaja sem dinheiro. Isso daí é sabido por todo mundo que segue a gente já há um tempo, então eu já vou aproveitar e vou fazer uma pergunta se você é veterano ou se você está chegando aqui agora. Eu queria saber se você chegou aqui no Viajar é um prazer pela primeira vez hoje ou se você já está aqui há algum tempo. Me diz aí, que eu quero saber. Levanta a mãozinha assim, olha, sou veterano ou sou novato? Diga aí nos comentários para eu saber se você já está aqui já há muito tempo ou se você chegou há pouco tempo. Vai ser legal, beleza? Então sejam bem-vindos ao Viajar, é um prazer. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre viagem e aposentadoria. E esse tema, né, que a gente vai trazer hoje aqui faz parte de um programa chamado Viagem para a Riqueza, um programa de conteúdos que tem o intuito de te fazer viajar 3 vezes ao ano e enriquecer financeiramente. A intenção é que você engorde a sua poupança ao mesmo tempo que conhece novos locais, que visite aí, que tenha novas experiências, visite hotéis, enfim, aquilo tudo que a gente sabe que viajante adora fazer. Beleza? Esse é o nosso programa Viagem para a Riqueza. Você faz parte do melhor programa de viagens desse Brasil. Eu me arrisco a dizer que é o melhor programa de viagens desse Brasil. É ou não é, Amanda? Com certeza. É o melhor programa de viagens. Essa semana vai ter live, semana que vai ter live. Essa semana, então, o bicho tá pegando aqui em casa, inclusive. Eu tô torcendo pra Rebeca não nascer, né, antes da hora, porque tá uma correria só aqui, tá todo mundo muito apressado, só a Rebeca que eu quero que não se apresse. Porque a gente tem live que a gente vai trazer todo santo dia para vocês aqui, então tem muito valor para ser entregue. Se você chegou há pouco tempo, aproveita, beleza? Já se inscreve, ó. Se inscreve no canal, caso você esteja aqui no YouTube, né? E também siga a gente no Instagram para não perder nada, beleza? Essa semana vai estar lotada de live, essa semana e a semana que vem, beleza? Não perca, não perca.
E quem sou eu, tá? Para quem não me conhece, quem chegou agora, meu nome é Rodrigo, sou viajante, apaixonado por viagem já há mais de 10 anos, casado com Dona Amanda, que é a senhora que está aqui agora atrás das câmeras, pouco fica ali como operadora de câmera, mas hoje ela está ali atrás das câmeras. Tenho 33 anos e agora sou pai de uma menina que faz 6 meses está dentro da barriga da minha esposa. Então, sou um cara apaixonado por viagem e por essas duas mulheres. Se você não me conhecia, é um prazer te conhecer. Se você está chegando agora, aí já deixa o seu nome aí que vai ser um prazer conhecê-lo. Beleza? A live de hoje, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre viagem e aposentadoria, porque é importantíssimo que a gente leve em consideração esses dois pontos na nossa vida. Como viajante, a gente às vezes abre mão do nosso futuro. Existem duas pessoas assim no seu lugar, vamos lá. Dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Mas é preciso que você considere isso. Existe você do presente e existe o você do futuro. Obviamente, o você do presente e o você do futuro, eles estão em tempos diferentes, mas vocês ocupam o mesmo espaço, até porque vai ser você daqui a pouco. Então é importante que você pense no seu futuro, não tem como você viver o hoje e cagar para o amanhã, porque o amanhã é seu também. Então se você caga para o seu amanhã, você vai sofrer as consequências do seu eu agora do passado. E aí você vai pensar assim, caramba, cara, por que eu fiz isso? Eu tenho um tio, falecido tio, que ele reclamava muito com a minha avó. Ele dizia que era culpa da minha avó, dele viver uma vida assim, mais ou menos porque ele achava que minha avó deveria ter pegado no pé dele, porque ele não estudava na época, e ele achava que a culpa era da minha avó. Mas no final das contas a culpa era dele. Lá no passado ele não queria fazer muita coisa, e aí ele sofreu as consequências no futuro. E é sobre isso que a gente vai falar. Beleza, Raíza? Verdade. Eu só perdi sobre o que verdade é. Ó, papai da Rebeca, ó a novata aí, ó. Crislane, seja muito bem-vinda. Há muito tempo, já até fui para Porto de Galinhas de tanto que vocês mostraram. Olha só, hein? Boa. Isso então me torna um influencer digital? É isso mesmo? Isso me torna um influencer se você veio para Porto de Galinhas, porque a gente disse que a gente é influencer digital, né? Que besteira é isso. Mas vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Viagem e aposentadoria. Do que se trata então nessa live? Eu já expliquei aqui para vocês mais ou menos. Se trata exatamente disso, de como você pode ter uma vida de viagem sem abrir mão da sua aposentadoria. E o que é aposentadoria? Eu vou tomar a liberdade de cruzar minhas pernas aqui, ficar bem à vontade e de me sentir em casa, tá? Eu quero que você se sinta em casa também, porque eu estou me sentindo em casa, tá bom? Então, do que se trata viajar e se aposentar? Significa que você tem que esperar a vida passar para que você se aposente? Definitivamente não. Significa que você tem que esperar Se aposentar pra a aposentadoria do FGTS, né? É do FGTS. INSS. Não. INSS. Do INSS. Isso. Não. Eita, ele me arrotou. Previdência Social. Então, significa isso? Não, não significa isso. Até porque, se você for esperar agora esse plano de aposentadoria, né, do governo, você vai ter que esperar muito tempo. A última reforma que teve da Previdência aí, você já vai. E eu já peço desculpa aqui, né, por causa dessa confusão de INSS e FGTS, porque como a gente é militar, a gente não lida com esse tipo de coisa. A gente, na verdade, a gente tem uma pensão militar que a gente recebe, então às vezes isso na nossa cabeça fica meio nebuloso, mas é mais ou menos por aí. Só que não é você esperar o plano de aposentadoria do governo, porque o plano de aposentadoria do governo, depois da última reforma, fez com que você tenha que trabalhar realmente muitos anos até que você se aposente. Eu fiz até um vídeo no canal falando um pouquinho sobre essa aposentadoria, né, do governo, porque a pessoa, se ela for esperar realmente se aposentar para começar a viajar, eu não sei nem se ela vai ter força nos joelhos para poder viajar, né? E você não quer esperar esse tempo todo até viajar. Então não se trata de você esperar isso, né? Se trata de você se planejar, beleza? Então assim, eu tô com uma colinha aqui, toda vez que eu estiver olhando para baixo, tô dando uma olhadinha nessa colinha, tá, pessoal? Para eu não me perder aqui nas coisas importantes que a gente tem para falar. Deixa eu só ver aqui se o pessoal está comentando alguma coisa. Quem aí trabalha com fundo de garantia? Será que tem um INSS, cara, eu acho que é mais para... fundo de garantia quando você resgata. O fundo de garantia é da aposentadoria, pô. Não, o INSS, peraí, você tá confundindo. Cara, não é, velho. Ó, vocês aí que vivem de INSS e FGTS, pessoal que utiliza isso daí, que paga. Fundo de garantia.
O FGTS não é o que vai te aposentar? Ou eu tô me confundindo? Tá se confundindo, mas o pessoal vai responder. A Amanda tá dizendo que eu tô me confundindo. Eu vou fazer uma aposta. Aposto uma maçã que eu tô certo. É o INSS. Ó. Que você ganha quando você Ó. recebe até o fim da vida. Que você vai receber. Não é o fundo de garantia? Cadê? Já Cadê, galera? Cadê a resposta, pessoal? Ajuda nós. Vamos lá. Ajuda os militares aí que estão perdidos com o INSS. INSS é o seguinte, se você sofrer um acidente, daí você entra pelo INSS. Isso. Sacou? Agora, sou aposentada pelo INSS, Fundo de Garantia Diferente. Falei que era o INSS. Eu tô falando com a Amanda isso aqui. Ganhei a maçã. Muito obrigado, ó. Ó, Zuleide Barro já é aposentada pelo INSS. Isso. Caramba, hein, Zuleide? Que vitória, hein? Que vitória. Pessoal, então, brincadeiras à parte, tá aí, dúvida tirada. Ó, FGTS é um depósito mensal quando trabalhamos de CLT. Exatamente. Foi o que eu tinha dito. Você resgata esse fundo de garantia quando você... Esse fundo de garantia, que é aquela bolada que a galera tira. Isso. Não é? Trabalhando numa empresa privada, tira aquele dinheirão, e o INSS é que garante a aposentadoria. Obrigado, Crislane. Foi exatamente o que eu tinha dito. A Amanda ficou trocando aqui as bolas. A Amanda se confunde. Mas então, não é isso, pessoal. Esperar pelo INSS para você se garantir aí no final das contas é muito tempo. E eu não gostaria de ter que esperar isso tudo para poder me aposentar. Então, existe um benefício máximo em se planejar, porque a aposentadoria que eu estou falando aqui não é essa aposentadoria do governo, e sim a sua própria aposentadoria. O que é a sua própria aposentadoria? Você fazer, por exemplo, uma previdência privada ou um plano de investimento a longo prazo para que você adiante essa aposentadoria. Qualquer plano que você faça de investimento privado, aí, esses planos aí até mesmo de previdência privada, vão acelerar o processo de aposentadoria, porque você não vai ter que esperar, obviamente, até o final. Muito melhor do que um plano de previdência, que vai ser uma previdência complementar à aposentadoria que você vai receber do INSS, é você fazer um plano realmente de investimento a longo prazo para que você tenha liberdade e independência financeira antes da hora. Porque se você for esperar realmente só ali para complementar a sua renda, não é muito legal não, beleza? Então eu já vou entrar aqui, para a gente não perder muito tempo, no jeito certo e o jeito errado de fazer as coisas. Beleza? Existe o jeito errado e eu vou começar pelo jeito errado de você fazer. O jeito errado é exatamente esse, através desse plano de previdência complementar. Existe aí o VGBL, PGBL, o pessoal faz aí plano de previdência, que pode ser interessante, né? Tem alguns PGBLs e VGBLs que têm taxas interessantes para você fazer um investimento, só que em geral, não tem... em geral, eu vou dizer em geral, porque você pode encontrar alguma coisa que seja interessante, que o banco vai te oferecer, mas no geral você vai ver que o retorno sobre o investimento que você tem em PGBL e VGBL não são os melhores. Você pode conseguir, sim, através de um planejamento de investimentos, rendimentos muito maiores ao longo do tempo, principalmente no longo prazo, fazendo pequenas aplicações em renda variável, diversificando um pouco seu investimento em renda variável dividindo renda variável em ações, fundos imobiliários, uma parte do seu capital, né, em renda variável, uma parte do seu capital em renda fixa atrelada ao IPCA, renda fixa atrelada à taxa Selic, investimentos em renda fixa, também uma parte do seu capital para investimentos no exterior, porque a gente sabe que o Brasil hoje está legal, mas se amanhã vir uma Venezuela, todo o dinheiro que você tinha aqui pode ter simplesmente se perdido. Então, uma parte do seu capital investido também em renda, né, em investimentos no exterior, certo? E uma reserva de oportunidade, que é um dinheiro que você vai deixar ali parado, guardado, né, não buscando rentabilidade, para aproveitar determinadas oportunidades. Por exemplo, quando a bolsa cai, que as ações ficam baratas, você vai lá e aproveita esse momento para comprar. Então, isso seria o jeito certo. Falei o jeito certo. O jeito errado é você aproveitar o PGBL e o VGBL para poder fazer aí o seu plano de aposentadoria. E o jeito errado também, obviamente, já citado desde o início dessa live, é você esperar o INSS. Tem alguém aí que está esperando, por exemplo, a aposentadoria do INSS para poder viajar? Tem alguém... Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, cara, assim que eu me aposentar, eu vou viajar o mundo. Eu tenho o sonho de viajar o mundo e assim que eu me aposentar,
Eu vou viajar o mundo. Você já ouviu alguém dizer isso? Ou já disse isso? Deixa aí nos comentários se você está assistindo esse vídeo depois, ou então deixa aí agora nos comentários da live, caso você esteja ao vivo aqui comigo. Cadê? Ó? Eu quero saber quem aí já disse que vai se aposentar para viajar. Quem é que vai se aposentar para viajar mais? Que não está viajando mais agora, né? Que não está fazendo um plano de viagem mais aposentadoria. Quem é aí que não está fazendo isso? Diga aí depois nos comentários. Vou esperando aqui. Beleza? Tem um delay aqui, ó. Tem um delay, dá uma agonia, né? Você faz a pergunta e aí você fica aqui assim, ó. E aí, pessoal? E aí, aguardando? E aí, pessoal? Tem um delayzinho. Mas enfim, sigamos. Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de como você pode fazer esse plano de aposentadoria. E eu vou dar um exemplo, na verdade, que é através de dividendos. Existe uma estratégia de investimentos que é a estratégia de investimentos em ativos que retornam para você dividendos. E aí, quando eu digo dividendos, podem ser dividendos ou aluguéis. Então existem, por exemplo, fundos imobiliários que as pessoas compram cotas. E o que são fundos imobiliários aqui? Só uma explicação bem simplória, tá? Fundos imobiliários são, como é que eu posso dizer? Mecanismos que você tem para investir em ativos imobiliários, então shoppings, lajes corporativas, então terrenos, que você investe através de uma vaquinha, vamos dizer assim, tá certo? Porque para você investir, por exemplo, num apartamento hoje, caso você queira, você tem que tirar muito dinheiro do seu bolso. Então, se eu for comprar um apartamento aqui, um apartamento pebinha aqui em Recife, simplinho, eu vou gastar pelo menos uns 200 mil reais. Vou gastar ou não vou gastar? 200 mil reais. O que vai me descapitalizar, basicamente, imediatamente, em grande escala, né, eu quero dizer, sendo que eu estou comprando um apartamento. O meu risco ele está todo concentrado num imóvel só. Então eu tenho que dar sorte. Eu tenho 50% de chance daquilo ali ser um bom investimento ou aquilo ali ser um mau investimento. Então eu vou pegar 200 mil reais e vou colocar em uma coisa que eu tenho 50% de chance de dar certo e de dar errado. Não levando em consideração a análise de mercado e essas coisas, tá? Porque todo investimento tem uma chance de dar certo ou dar errado, mesmo que você faça o estudo que for. Beleza? Isso, inclusive, é um dos conhecimentos que a Amanda adquiriu faz pouco tempo, lendo Axiomas de Zurique. Né? No livro Axiomas de Zurique, o autor ele diz que investimentos são apostas. Tá? Você pode fazer a análise que for, o dia você vai errar, não vai errar? E isso mostra para você que há uma grande chance de você estar errado em qualquer outro investimento, independente da sua análise. Então, quando você pega um imóvel e você compra esse imóvel acreditando que ele vai valorizar ou que você vai ganhar dinheiro por qualquer motivo, ou aluguel do inquilino, você assume o risco desse imóvel passar por avarias, desse imóvel estar antigo demais e também do seu inquilino ser um mau pagador. Né? Ou do risco da vacância também, né? Que o seu imóvel ele fica vazio. Quando você faz um investimento em imóvel através de fundos imobiliários, você entrega o seu dinheiro a um gestor e esse gestor vai pegar o seu dinheiro, não só seu, vai pegar o dinheiro de diversas pessoas e ele vai aplicar, dentro do conhecimento dele também, análise de mercado, é uma equipe em geral que faz isso, em diversos imóveis e imóveis melhores do que aquele que você poderia escolher sozinho. Se você tem 200 mil, por exemplo, você compra um imóvel simples, mas se você coloca 200 mil dentro de um fundo imobiliário, um fundo imobiliário às vezes tem capital para lá de 100 milhões de reais. Então esse cara ele tem poder de barganha maior que o seu. Ele consegue comprar imóveis melhores do que o que você compraria sozinho. Então você vai ter ali acesso a ativos melhores, obviamente, proporcional ao quanto você colocou. Então você adquire cotas de um fundo e esse fundo, como ele é feito também de vários imóveis, esses imóveis têm os seus inquilinos e quando os inquilinos pagam os aluguéis, esse aluguel também é dividido de forma proporcional aos seus cotistas. Então, quando você entra num fundo imobiliário, você vai receber ali, de acordo com a quantidade de cotas que você tem daquele fundo, os aluguéis pagos pelos inquilinos dos imóveis que estão dentro, que compõem aquele fundo. Não vou entrar necessariamente aqui quais tipos de fundos imobiliários você poderia investir, porque existem fundos imobiliários de tijolo, fundo de papel, né, que o pessoal chama. Enfim, existem diversos fundos, mas você precisa entender que investir em fundos imobiliários vão te dar e vão gerar para você
aluguéis, que a gente pode chamar também de dividendos. E aí esses dividendos que você recebe dos fundos imobiliários, eles têm ali, de acordo com o fundo, uma variação, né? Tem meses que você vai receber um pouco mais, meses que você vai receber um pouco menos. Tem uma correção também desse valor do aluguel pelo IGPM, então você vai acompanhando ali, você vai se protegendo da inflação por conta dessa correção pelo IGPM. Ó, o pessoal está perguntando aqui, Rodrigo, cadê a Amanda, a mais top das lives? Olha só, Amanda, você perdeu o início da live, mas a Amanda está aqui agora por trás das câmeras. Você vai ter que me engolir, é só isso que eu tenho a dizer. Estou aqui como operadora de câmera. Hoje ela está como operadora de câmera, como eu disse no início da live, ela perdeu não, né? A gente teve aí que fazer uma troca emergencial. Mas voltando aqui. Então, os fundos imobiliários, eles vão te dar aí esse valor de dividendo que varia mensalmente. E esse valor que vai variando mensalmente, você vai recebendo como aluguel em cima daquele valor que você aplicou. Esses dividendos, pessoal, basicamente, no início, eles são muito pouquinho. Mas lá na frente, imagina que você tenha acumulado uma quantidade de cotas aí bastante relevante, esses dividendos praticamente serão o seu novo salário. Então tem gente que acumula, por exemplo, um patrimônio de R$1 milhão investidos em fundos imobiliários e vão ganhar aí na faixa de 0,6%, 0,65%, 0,7% ao mês, que dá algo em torno de R$7 mil mensais. Ou seja, praticamente sem fazer nada não, né? Ela teve que fazer bastante coisa, ao longo da vida, teve que juntar um dinheiro, teve que se empenhar, né? Teve que investir, teve que conhecer, teve que estudar, né? Então, assim, sem fazer nada é meio complicado. Mas ela não está trabalhando, né, especificamente. Uma pessoa que tem diversos apartamentos, que ela faz esse trabalho sozinho, ela tem que ficar correndo atrás dos inquilinos, ela tem que ficar, enfim, é um saco, né? O teu apartamento, ele entra... Ele começa a deteriorar, então você tem que correr atrás de manutenção de apartamento. E quando você investe em fundos, você vai receber esses dividendos sem ter todo esse trabalho, entendeu? E essa renda de R$7 mil aí que você vai tirar, mais ou menos, um exemplo, isso aí vai te manter pro resto da vida, gente. Tirando que, ao ganhar, né, ao receber esse valor todo, você não precisa necessariamente utilizá-lo todo. É muito interessante, inclusive, que você tire uma parte dele para recomprar sempre cada vez mais cotas. Porque aí você faz um plano de aposentadoria, cara, eterno, e cada vez mais, como você está comprando sempre mais cotas, você vai ganhando esse aluguel cada vez maior. Você vai receber um valor cada vez maior até que você esteja realmente muito tranquilo, tendo uma vida muito tranquila. Beleza? Também é possível começar com uma fraçãozinha, né? Não precisa esperar. Para você fazer investimentos em fundos imobiliários, você pode começar com um valor a partir de R$100. Você não precisa ter milhares de reais para poder investir em fundos imobiliários. Você já pode começar hoje com um valorzinho a partir de R$100. Deixa eu só ver se o pessoal está falando alguma coisa aqui, ó. Inclusive, a gente é dono, olha que chique, do Shopping Itacaruna, né, amor? A Os gente pernambucanos aí. aqui em Pernambuco tem um shopping chamado Shopping Itacaruna, feito a Amanda está dizendo, e a gente é dono do Shopping Itacaruna. A gente é dono, pelo que eu sei, da última vez que eu contei, a gente era dono de uns 14 ou 15 shoppings. Olha que né? riqueza! Vê só, né? Agora, a quantidade da cota do shopping que a gente tem, ó, e o precinho, ó, bem pequenininho. Mas é assim que começa. Beleza, pessoal? Então, pronto. Isso daí seria através de fundos imobiliários. Uma outra forma de você receber dividendos é também através de empresas na Bolsa de Valores. E, cara, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é investir em ações não precisa ser um bicho de 7 cabeças, tá? Investir numa empresa não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Inclusive, eu estava tendo até essa conversa mais recentemente com um amigo no trabalho, falando sobre isso, assim. Eu falei, cara, se eu te disser que eu abri uma vendinha de suco de laranja e eu te chamar para ser meu sócio, se eu disser assim para você, ô, tudo bem, João? Abri um negócio de suco de laranja e vendo suco de laranja. Quer ser meu sócio? Quais as perguntas você me faria, né? Você aí que está me assistindo agora, pensa um pouquinho, exercita um pouco a sua cabeça assim e se pergunta, o que eu perguntaria ao Rodrigo se ele me chamasse para ser sócio dele nesse negócio de suco de laranja? Eu acho que uma das primeiras perguntas que alguém me faria é, pô, Rodrigo, mas esse negócio aí tá dando dinheiro?
Tá dando dinheiro né? na primeira. Acho que é uma das primeiras perguntas que alguém me faria. E isso, em outras palavras, significa: o seu negócio, Rodrigo, ele dá lucro? Né? O seu negócio dá lucro? Rodrigo, você tem dívida? Ou você precisou se endividar para montar esse negócio? Porque se eu dissesse para você assim, pessoal, montei um negócio aqui de suco de laranja e ele dá R$ 100 por mês, certo? Aí tu, pô, beleza, R$ 100 por mês é um lucro pequeno, mas pelo menos tá dando lucro. Mas eu tive que gastar R$ 130 mil para montar esse negócio. Daí você ia olhar para mim e falar assim, Rodrigo, eu não vou entrar nesse negócio contigo não. Porque a quantidade de dívida que você tem é muito maior do que a quantidade de lucro que o teu negócio dá. Então, até você conseguir pagar a dívida que você tem, meu irmão, isso vai demorar uma eternidade, eu nunca mais vou ver esse dinheiro aí, né? Porque até tu pagar, rapaz, não vou entrar contigo não. E basicamente, quando você vai comprar uma ação, você faz uma análise muito semelhante. Obviamente, eu simplifiquei, né, a análise, mas é para que você tenha em mente que você vai fazer uma análise do lucro que a empresa dá e também do grau de endividamento dessa empresa. E aí você vai perguntar assim, Rodrigo, mas aí eu tenho que olhar o quê? A demonstração dos resultados, né, do exercício, a DRE da empresa? Vou ter que olhar balanço patrimonial da empresa? Não necessariamente. Existem diversos sites, como o Status Invests ou então Fundamentos, que trazem informações acerca de empresas para você, como, por exemplo, lucro da empresa, lucro por ação, traz informações como grau de endividamento, informação como crescimento da empresa, quanto essa empresa cresce. Essa empresa ela cresce 20%, cresce 2 dígitos ao ano. Então você consegue olhar a empresa de forma simples e ver que essa empresa está seguindo um rumo muito saudável. E aí você coloca o seu dinheiro lá. Obviamente tem muitas empresas que vão crescer muito e elas vão utilizar todo o dinheiro que ela ganha, né, basicamente, para reinvestir, e é por isso que ela cresce muito. E aí você vai ter um retorno em dividendos que ele é menor. E tem outras empresas que já estão basicamente estabelecidas no mercado e o lucro que ela tem, ela não vai fazer mais nada, ela não vai reinvestir em nada, ela não tem mais para onde crescer e esse lucro ela distribui entre os acionistas. Quando o lucro é distribuído entre os acionistas, você vai ter, por exemplo, uma empresa que vai pagar bons dividendos. Só que o que acontece? Existem diversas empresas no mercado que têm um crescimento fantástico e ainda paga dividendos fantásticos para os acionistas, né? Eu sou acionista de algumas empresas assim, que eu vejo crescer, poxa, pra caramba, e que pagam às vezes uns dividendos que eu fico impressionado como é que ela poderia pagar um dividendo daquele ali, né? Se você quiser saber que empresas são essas, arraste para cima. Deixa eu dar Mas pausa aqui para recomeçar. Mas, basicamente, é isso. Você faz uma análise dessas empresas e aí você vai passar a ganhar dividendos de empresas, de ações. E esses dividendos, né, vão, da mesma forma que nos fundos imobiliários, vão te dar uma renda, uma receita mensal, né? Porque nem toda empresa ela vai pagar você no mesmo período, né? Tem empresa que vai pagar dividendo a cada 3 meses, tem empresa que vai pagar dividendo a cada 6 meses, enfim, isso vai depender, mas você pega esse valor que tu recebeu há 3 meses e divide por 3, né? E você vai ter mais ou menos uma média de quanto você está recebendo mensalmente em dividendos, tá? Assunto extremamente valioso, hein, pessoal? Isso aí antecipa, né, a sua Isso, aposentadoria, com certeza. né? Não fazendo com que você precise aguardar ficar bem velhinho para se aposentar. Tem muita gente que fala isso. Mano, eu vou aguardar ficar aposentado. Velho coroca, Para começar a viajar. agora eu me aposentei, agora eu vou viajar. Com os ossos, né, precisando de cálcio, né? Precisa de um equilíbrio aí. Não é pra gente abrir mão do hoje pelo futuro e nem o contrário. Dá pra você fazer as duas coisas tranquilamente. Tem que ter inteligência, conhecimento. Exatamente. É isso que está passando aí pra vocês. Exatamente. E essas palavras aí da Amanda realmente me fazem entender o motivo pelo qual eu escolhi essa mulher para ser a minha esposa. Beleza, gente? Então, só que agora eu trouxe esses... Como é que eu digo, cara? Tem uma palavra que toda hora vem na minha boca. Benefícios, É porque quando eu falo mecanismos, na verdade, é outra palavra que vem quando eu vou falar me falta. É terrível isso. estratégias. Não são estratégias. Não vai me dando palavra não, porque vai só complicando. Fazer uma... Mas tá faltando magnésio, tá faltando magnésio.
Mas então, e aí você pode pensar nesse exato momento, pensar assim, poxa, Rodrigo, mas aí eu vou precisar juntar um valor muito alto, né? R$ 1 milhão, caraca, esse valor é alto demais. E eu já digo uma coisa para vocês, cara. Se você olha 1 milhão como algo muito alto, você tá fora do jogo, certo? Você tá fora do jogo, já desiste então, já coloca de lado, porque se você olha o objetivo como uma barreira, você nunca vai querer chegar lá. Você precisa olhar o objetivo como objetivo, daí você traça as metas, perfeito? Então, objetivo não é barreira. Se é 1 milhão que tem que ter, vamos caminhar para 1 milhão, pô. É 1 milhão que tem que ter, eu caminho para 1 milhão. Então, valor muito alto não existe. Existe o seguinte, o que eu preciso fazer para ter esse valor? E aí você trocou na sua cabeça a mentalidade, certo? Valor muito alto não existe, o que eu preciso ter, o que eu preciso fazer para ter esse valor, beleza? Porque o Então, tempo vai passar, né? com certeza, O tempo inevitavelmente o tempo vai passar e você vai chegar lá na frente, se você não tiver feito nada agora, vai ser pior ainda. Você, poxa, se eu tivesse começado há 20 anos atrás. Exatamente. Principalmente se você é jovem, cara. Se você é jovem, o tempo joga ao seu favor, beleza? Entenda uma coisa, juros compostos têm um poder violentíssimo, um poder magnífico. E ele joga a seu favor. O tempo joga a seu favor, mas você precisa dar o primeiro passo, beleza? Uma outra coisa que você pode pensar é que você ganha pouco. Então, como é que eu ganhando pouco posso fazer investimentos? Né? Isso também não é o que você tem que pensar. Você tem que pensar, se eu ganho pouco, como é que eu faço para ganhar mais? E a live de ontem, foi de ontem? Anteontem? Não me lembro qual. A live de ontem, acho que foi de ontem. ontem. A live de ontem, né? Rendas extras que você pode ganhar aí até R$ 2.000. E eu mostrei aqui por A mais B, e quando eu digo por A mais B, é que foi literalmente A mais B, porque eram duas pessoas, né? Mostrei o exemplo de duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. A diferença que faz na vida da pessoa A e da pessoa B. Uma fazendo renda extra e a outra não, investindo a renda extra durante só 5 anos e as duas parando de investir, cara, deixando o dinheiro investido durante 20 anos depois. Então, basicamente, em 25 anos, a pessoa B que fez uma renda extra, ela tinha R$ 1 milhão. Foi ou não foi? Sim. Então, se você não assistiu essa live passada, a live de ontem, vai lá no feed, tá escrito lá, como fazer até R$ 2.000 de renda extra e vocês vão ver como é possível você fazer R$ 1 milhão em 25 anos, que você pode pensar assim, ah, Rodrigo, 25 anos é muito tempo. Fala, muito tempo é 65 para se aposentar pelo INSS, ganhando, sei lá, a mixaria que vai pagar o INSS aí no teto, sei lá quanto que é, entendeu? Ruim é esperar para ver, né? Eu prefiro fazer. Com certeza. E a última coisa é você dizer para mim que não entende, ah, mas eu não entendo nada sobre renda variável, eu não entendo nada sobre fundos imobiliários, eu não entendo nada sobre investimento em ação. Investimento é algo que não é mais segredo, cara. Não é algo que você só encontra nos livros, que está guardado a 7 chaves, ou então lá na biblioteca de Alexandria. Não está lá, não. Está espalhado por tudo que é lugar na internet. Inclusive, aqui no nosso Instagram, a gente fala sobre investimento, fala sobre planejamento financeiro, sobre como você consegue enriquecer, entendeu? Para viajar mais, viajar 3 vezes através de investimento, educação financeira, não é segredo para ninguém. Então, a desculpa de que você não tem conhecimento não é mais uma desculpa, é uma dívida. Porque o conhecimento está aí, basta você dar o primeiro passo. Ó, para tudo nessa vida tem que arriscar. O não dar certo a gente já tem, temos que tentar acertar. Arriscar e dar o primeiro passo é necessário, disse a Jaque Alves, do Rio de Janeiro. Um beijo para a Jaque Alves aí da caravana do Rio de Janeiro. E é exatamente isso, ó, o Jaque. Inclusive eu vou trazer uma outra passagem desse livro que a gente leu, né, chamado Axiomas de Zurique. Nesse livro ele fala sobre as chances de algo dar errado e as chances de algo dar certo na vida de quem tem nada. Né? E quando eu digo nada é, se você não é uma pessoa... Opa! Se você não é uma pessoa que já vive da independência financeira, que já goza de independência financeira, você, cara, não tem muito a perder. Na verdade, você tem a perder se você não tentar, sabe? Para quem tá no chão aqui, ó, para quem tá no zero, qualquer pulo para cima é mais, cara. E qual é o risco que você tem? Voltar pro zero.
para baixo não vai mais, pô. 0 é o teu limite. Obviamente você não vai fazer investimentos arriscados, alavancados, para que você vá realmente para baixo do 0. Mas em termos de juntar dinheiro, investir em ação, dividendos, colocar seu dinheiro com um pouco de risco, fazer investimentos mais arriscados ali que tem um potencial de ganho muito grande, como por exemplo criptomoedas, Bitcoin. Tudo isso você pode fazer de forma organizada e planejada para que você tenha o potencial de ganho infinito, sendo que o seu potencial de perda é ter nada, que basicamente para muita gente que está no 0 a 0 é o estado natural das coisas. Então você tem duas chances, ou de ter infinito ou de continuar onde está. Cara, esse jogo está a seu favor, totalmente a seu favor, certo? Então, não entender, não ter dinheiro, ganhar pouco, ou então achar que o valor que você tem que acumular é alto demais, tudo isso é uma crença limitante que te impede de ter a vida que você gostaria de ter, beleza? E aí um passo a passo para vocês aqui, para a gente terminar essa live, um passo a passo para você chegar onde eu estou propondo, né? Chegar nessa aposentadoria, e eu vou chamar aqui de aposentadoria ideal, tá bom? Porque existe a aposentadoria não ideal, que é você esperar do governo a assistência, que eu realmente considero a não ideal, e existe a aposentadoria ideal. Como é que eu posso chamar essa aposentadoria ideal, Amanda? Aposentadoria do viajante inteligente. A aposentadoria ideal, ela vem através do adquirir conhecimento, em primeiro lugar. Então você vai adquirir conhecimento, você vai levantar a sua bunda da cadeira, ou você vai sentar a sua bunda na cadeira, vai abrir o seu computador, vai pegar o seu celular, e em vez de você assistir 1 hora de Netflix, você vai assistir 1 hora de um vídeo que te ensina alguma coisa nesse sentido. Porque você quer aprender sobre investimento e fica vendo Game of Thrones, não ensina nada lá. Eu assisti Game of Thrones e não falou sobre investimentos em momento nenhum. Existe, inclusive, uma frase de todo Game of Thrones, teve uma frase, que essa frase eu tomei pra mim, cara, meu, porque eu ficava lendo os livros, uns livros de feitos, né, bacanas, de pessoas que tiveram sucesso na vida, de pessoas que mudaram de vida, de pessoas, meu Deus, que enriqueceram da noite pro dia, enfim, tudo isso a gente fica vendo, consumindo vídeos na internet. E tem uma frase do cara lá, se chama Samuel não sei o que, é um gordinho que tem lá. E ele fala o seguinte, num determinado momento ele era estudioso, né, ele gostava de ler muitos livros, e ele vai mudando, porque ele era um covarde no início do seriado, e lá mais pro final ele se torna, na verdade, um grande guerreiro, hiper corajoso, salva pessoas, enfim, vai pra guerra. E quando ele chega nesse momento, ele fala, num determinado momento do seriado, o seguinte: cansei de ler sobre os grandes feitos de homens que fizeram história. E ele, na verdade, passa a ser esse homem que foi fazer história. Né? O que ele fez? Ele começou a dar o passo em direção à ação, ele começou a agir durante aquele seriado, e ele se torna, na verdade, um dos protagonistas da série. Né? Você vê ele como um covarde, e de repente, lá pro final, ele é um personagem principal, você torce por ele é sinistro e tal. Você começa a dar muito valor a ele, que era um covarde lá no início. Então, se você é essa pessoa que tem falta de coragem, não vou te chamar de covarde, tá? Mas se você não tem coragem de dar o primeiro passo, porque você teme o que pode acontecer com você, com seu dinheiro, com seu patrimônio, cara, não deixa isso te paralisar, porque basicamente o que vai acontecer é você não viver a vida que você gostaria de viver, beleza? Primeiro ponto, adquirir conhecimento, mas não seja o covarde, aquele que fica lendo sobre os grandes feitos de grandes homens, beleza? Você vai lá... Hã? E não caminha. Né? E não caminha. Você não tem que ficar lendo sobre os feitos de alguém, vindo aqui assistir e falar, cara, a vida daquele viajante, cara, que top. Né? Por que você não tem também a mesma vida? Por que você também não vive a mesma experiência? Por que você também não pode estar num hotel nas Maldivas, andando de bike, cara, naquela estradinha de madeira? Né? Você tem que olhar para isso e se sentir motivado, pô. Isso tem que te mover, isso tem que te empurrar, entendeu? Isso aí tem que te tirar do lugar. Olhar para isso e falar, meu irmão, eu vou fazer alguma coisa para ter essa vida aí. Porque tem muita gente que simplesmente não segue. Ó, estou gostando muito dessa live. Valeu, Natália. Apesar de eu ter substituído a Amanda, né? Por favor, salvem essa live. Eu vou deixar salvo, Natália, pode ficar tranquilo. Mas basicamente é isso, tá? Não deixem isso paralisar vocês. O medo não pode paralisar vocês.
O segundo passo, obviamente, depois de adquirir conhecimento, é abrir conta na corretora, é se munir das ferramentas necessárias para você fazer os investimentos. Então, abrir uma conta numa corretora, fazer qualquer trâmite desse, né? Não invistam por bancos. Bancos não são bons lugares para investir. Não preciso nem dizer o porquê, mas bancos são instituições muito grandes que já têm aí a confiança do público comum. Então eles não se preocupam muito em te passar uma taxa legal, em te oferecer um serviço legal. No final das contas você vai cair lá mesmo, sabe? Porque você confia nos bancos, né? Existe muito essa mentalidade. Obviamente isso está mudando um pouco com a chegada das fintechs, por exemplo, Nubank, Banco Inter, agora tem um bocado, né? Banco Nexus, Banco... Tem um bocado de banco aí. Só que ainda assim existe muita preocupação por parte das pessoas mais antigas de se movimentarem dos bancos mais antigos, mais tradicionais, para fintechs. Então, eles ainda têm o benefício de não precisar oferecer muita coisa em troca de clientes, tá bom? Vão para as corretoras. Corretoras são os melhores lugares onde você vai conseguir melhores taxas de investimento, melhores investimentos, opções, né? A prateleira de investimento das corretoras é muito abundante. Então, abra uma conta numa corretora, não abra apenas em uma, abra em várias, tá bom? Porque às vezes os produtos que são oferecidos em uma corretora não tá em outra corretora e você vai ter ali acesso a mais produtos ainda, o que aumenta a tua chance de conseguir um investimento muito bom. E fazer o seu primeiro investimento, ou seja, dar o primeiro passo. Deem o primeiro passo em direção à aposentadoria ideal de vocês, a aposentadoria do viajante inteligente. Beleza, gente? Isso só depende de você, não depende de mais ninguém, não depende do Lula, não depende do Bolsonaro ganhar, não depende da Dilma voltar, não depende do Temer, não depende de absolutamente ninguém, depende somente de você. Obviamente, a vitória do Lula, do Bolsonaro, da Dilma, do Temer, influencia, impacta os seus investimentos e é por isso que a gente volta lá às bases no item número 1, que é adquirir conhecimento. Porque daí você vai saber como é que isso impacta os seus investimentos e aí você vai conseguir se proteger. Por exemplo, investimentos no exterior. A vitória do Lula, da Dilma, do Temer ou do Bolsonaro vai impactar? Não vai impactar, teu dinheiro está lá fora. Então, isso já trouxe uma certa proteção para o seu dinheiro. O Bitcoin, meu Deus do céu, o preço do Bitcoin está em 240 mil reais hoje. E ganhou o Bolsonaro, o Bitcoin variou? O Bitcoin nem se mexeu. O Lula vai ganhar? O Bitcoin nem se mexeu. O Bitcoin vai se mexer por outros motivos. Tá bom? Basicamente era o que eu tinha para dividir com vocês hoje. Eu vou fazer aqui só um pequeno resumo para depois eu postar um videozinho bem pequenininho para quem não assistiu a live, beleza? Então é o seguinte, pessoal. Aposentadoria e viagem. Você não precisa esperar se aposentar pelo INSS. Você não precisa esperar se aposentar pelo INSS para poder viajar mais. E você não deveria, eu ainda digo, me arrisco a dizer que você não deveria esperar a aposentadoria pelo INSS. Melhor do que a aposentadoria pelo INSS é a independência financeira, porque ela vai te proporcionar a mesma coisa muito antes. Ou seja, você vai poder gozar de uma vida de muitas viagens muito antes do que os 65 anos, seja lá quantos anos você tem que trabalhar para se aposentar pelo INSS. Tá bom? E para você fazer isso, basta que você siga alguns passos. Que você adquira conhecimento, porque você pode fazer investimentos em fundos imobiliários, em ações, para conseguir alguns dividendos, renda passiva, corram atrás de renda passiva, grave esse termo, tá bom? Então, através da renda passiva, você vai ter um dinheiro que vai sustentar você mensalmente, vai permitir que você viva uma vida de viagens. E isso você vai adquirir através de conhecimento. Depois você vai abrir uma conta numa corretora, você vai fazer o seu primeiro investimento, porque você não quer ser o covarde que fica olhando os grandes feitos de homens incríveis na história. Você quer ser, ou mulheres incríveis, né? Você quer ser aquela pessoa quem vai dar o passo em direção à sua independência, ao seu futuro, à sua aposentadoria. Beleza? Faça o seu primeiro investimento, sinta o sangue de investidor correr nas suas veias e eu tenho certeza que você não vai querer outra coisa na sua vida, você vai querer ver aquele montante, renda passiva, tudo isso é muito gostoso, galera. Tô falando com vocês isso de coração, tá? Porque a gente vive isso, a gente vivencia isso e cada vez que eu olho a minha conta na corretora e eu vejo um dinheirinho a mais que surgiu, às vezes tem lá, cara, 500 reais. Amanda, 500 reais, cara, 500 reais a mais de renda passiva. 500 reais a mais significa que eu não fiz nada.
e apareceu 500 reais na minha conta. Imagina você caminhando na rua, acha 500 reais no chão, assim, ó, preso num elásticozinho. Eu tenho certeza que você vai sair ligando para todo mundo contando como aquele foi seu dia de sorte. Ou então, obviamente, você vai ligar para alguém para poder devolver o dinheiro, né? Porque é isso que uma pessoa decente faria, né? Correr atrás do dono do dinheiro, não necessariamente é seu dia de sorte, né? Tá bom, gente? Para hoje era isso que eu queria dividir com vocês, como vocês podem ter uma vida espetacular no futuro e também viver uma boa vida hoje, tá bom? Porque isso que eu apresentei aqui não necessariamente é em detrimento do seu agora. Isso aqui é um complemento, é para que você viva uma vida muito melhor lá na frente, ok? Eu vou agora às dúvidas, tem algumas pessoas aqui na live ainda, eu queria saber se vocês têm alguma coisa para me perguntar, se vocês têm alguma dúvida, se querem saber da Amanda, se estão extremamente frustrados. Ah, nossa, cara, eu queria a Amanda aqui, pelo amor de Deus. Amanhã eu estarei aqui. Né? A Amanda vai estar aqui amanhã. Inclusive, eu não estava nem preparado para essa live, eu tive que preparar a live aqui realmente de última hora. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente foi algo que eu considerei bastante importante trazer aqui, porque é uma coisa que muita gente negligencia. Tá? Eu já esperei, eu acho que o delay, eu acho que não vai vir pergunta nenhuma. Deixa eu dar uma olhada na caixinha de perguntas. Amanhã teremos live, convido o pessoal para a live de amanhã. Pronto. Amanhã é o quê? Quinta? Amanhã é quinta-feira. Sexta-feira teremos terminal. Amanhã é quinta-feira já é? Isso. É nada, que a semana tá voando. Tá bom? Então fica aí o nosso convite para que vocês façam parte de todas as nossas lives dessa semana e da próxima semana também, que vai ter live todos os dias. Foi um prazer ter você conosco. Se você está assistindo a gente aqui no YouTube, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você está assistindo a gente no Instagram e não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Se você está no YouTube e não segue a gente no Instagram, siga a gente no Instagram, tá certo? Foi um prazer ter você conosco. Foi um prazer ter você... Muitos R's na frase. Foi um prazer ter você conosco. Espero vocês na próxima live. Foi um abraço. Tchau, tchau. Sit back and relax and enjoy the rest of the flight.